Amém, glória a Deus. Deus é bom, amém? Podemos sentar, irmãos que estão aqui conosco. Os que estão em casa, eu estou sem a lista aqui do pessoal, que a gente estava transmitindo pelo Instagram, mas tem muita gente acompanhando. Irmãos, Deus abençoe vocês. Vou pedir carinhosamente que vocês compartilhem, repassem para outras pessoas. E vamos juntos agora mergulhar na palavra de Deus. Nós estamos na terceira semana, onde estamos estudando o livro do Apocalipse. É a parte 3, na verdade, eu só dei sequência nesse aí. Daqui a pouco a gente repassa para vocês de onde nós paramos. Mas hoje é a parte 3, tá bom? Deixa eu já avançar aqui. Podemos? Opa. Vamos lá, garotos. Sobe mais aí, para ver se melhora aqui para mim o sinal. Nós vamos... Isso, Mateus, acelera aí pelo... Vê aí onde nós paramos, tá? Na parte 3, nós vamos concluir no 7º selo. Avança mais. Isso, 7º selo. Paramos aqui e vamos dar continuidade aqui. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 e 2. Enquanto você encontra na sua Bíblia, a gente pede para toda quarta-feira você deixar papel, caneta, aí para você poder anotar, escrever, riscar. E participando, né, desse momento com a gente. Então nós pedimos carinhosamente, podem ir anotando, podem ir escrevendo e riscando a palavra, aí as suas anotações, fiquem à vontade, tá bom? Um aviso que eu deixo para os irmãos aqui é o seguinte, estão perguntando, quando é que os cultos voltam ao normal? Não sabemos ainda, não sabemos. Infelizmente, as igrejas foram esquecidas pelo governo do estado mais uma vez, né? E os deputados evangélicos estão lá lutando para tentar pelo menos uma resposta do governo, né? Porque decidiram protocolos para tudo, menos para as igrejas. E vejam a parte boa de você ter cristãos na política, porque é nessas horas que eles entram em ação. E eu peguei informações hoje, já há uma articulação lá para, pelo menos, ter uma resposta de quando que volta, qual a capacidade que volta, como que será esse retorno. Né? Então continue orando e assim que tivermos uma posição, passaremos para os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Uma outra informação que os irmãos também perguntam bastante, além dessa situação aqui da volta, do retorno dos cultos, é a nossa ceia, Santa Ceia. Eu decidi, e aí foi uma coisa muito particular nossa mesmo, da igreja, de não fazer Santa Ceia pela internet, não celebrar pela internet. Não faz muito sentido, porque o princípio básico da ceia é a comunhão, né? É estar próximo um do outro, embora que a gente não possa nem estar muito próximo, mas a ideia é que haja comunhão, é um momento da igreja estar reunida. É claro, a gente respeita, tem pastores e igrejas que estão fazendo à distância, tem igreja até batizando à distância, né, pela internet. Não, gente, a gente só aguarda um pouco. Não há uma lei estabelecida sobre o tempo da ceia. Se é toda semana, uma vez por mês, uma vez por ano, fica a critério da igreja. Por exemplo, tem denominações que fazem uma vez por mês, como nós fazemos, uma vez por mês. Tem outras que fazem uma vez por ano. Preparam uma grande festa e celebram uma ceia especial uma vez por ano. A questão não é a quantidade de vezes que a gente celebra a ceia do Senhor, mas é nós estarmos em comunhão plena com Deus, tá bom? Assim que tivermos uma data exata, com a autorização oficial de retornar aos cultos, com porta aberta e tudo mais, vai ser o nosso culto de ceia. Aí sim, a gente celebra o retorno com a ceia, com a Santa Ceia do Senhor, tá bom? Então, não se preocupem quanto a isso, irmãos, fiquem tranquilos. Antes da gente dar continuidade aqui, sempre depois do culto, a gente está aqui desligando, desmontando, aí sempre surgem algumas dúvidas, a gente fica conversando ainda algumas coisas, e semana passada, uma das dúvidas assim que a gente conversou aqui após o culto, foi justamente o seguinte, e essa é uma pergunta muito antiga e muito discutida. A igreja vai passar por isso que nós estamos estudando? Os crentes vão passar por isso? Porque tem irmão que já está assombrado, né? Está com medo. Meu Deus, será que a gente vai aguentar esse negócio todo aí? Olha, vamos lá. Como quase tudo em Apocalipse, não há uma posição exata. Por quê?
Porque acontece o seguinte, nós estamos trabalhando aqui com profecias que não são muito claras. Nós estamos vendo aqui um monte de símbolos, certo? Existe um grupo de pessoas que defendem que a igreja enfrentará, ela vai ser arrebatada no meio da tribulação. Ela vai aguentando ali onde der, o negócio vai pegar fogo por aqui. Aí no meio de tudo isso que nós estamos vendo, Jesus voltará e vai arrebatar a igreja. Já tem outros que creem que a igreja não vai enfrentar essa fúria do Cordeiro. Ela será raptada antes de começar esse processo que nós estamos estudando, os selos, agora vamos ver as trombetas, enfim, a ira de Deus sobre a humanidade. Eu jogo no time daqueles que acreditam que nós não passaríamos pela tribulação, por algumas razões. Não que a gente mereça, né? A gente não merece. O ser humano ele é pecador, ele não merece a graça de Deus. Deus dá de livre e espontânea vontade por amor. Mas observem, muitos eventos da própria Bíblia remetem a um Deus que rapta, que sequestra. A palavra arrebatamento quer dizer rapto, uma espécie de sequestro, você ser raptado antes que os eventos aconteçam. Como por exemplo, quando Deus decidiu destruir toda a cidade, as duas cidades de Sodoma e Gomorra, primeiro ele raptou, retirou, tirou da cidade Ló e a sua família. Veja que Ló não saiu correndo do fogo, o fogo caindo e ele correndo, se queimando, não. Primeiro Deus o arrebatou, o retirou da cidade e depois Deus mandou fogo sobre a cidade, certo? Há outros momentos, quando Deus decide destruir toda a humanidade, Deus tira Noé e a sua família e o coloca dentro da arca e destrói tudo lá fora. Mas havia justos ali. Noé tinha um coração justo e o Senhor o retirou. Ele não. Agora veja que interessante, né? Deus o protege de tudo que havia ali fora e tantas outras situações. Por isso nós cremos dessa forma, certo? Agora a gente tem que estar preparado para tudo. Gente, irmão, para pensar, a gente fica muito preocupado se Jesus vai voltar. E isso é muito perigoso para a gente, sabe por quê? Quando a gente fica pensando assim, será que Jesus vai voltar? Aí olha para a Bíblia e vê, peraí, alguns eventos vão demorar a acontecer. A gente é tentado a pensar o seguinte, vai demorar, então dá tempo, dá tempo de eu me arrepender. Só que tem um detalhe, gente, diariamente morrem milhões e milhões de pessoas no mundo. E essas pessoas não terão a segunda chance. Você pode não saber, eu não sei o tempo quando Jesus voltará, mas também eu não sei quando que eu vou embora. Então a gente tem que estar preparado o tempo inteiro, sabe? Tem que estar pronto, porque a qualquer momento Jesus, ele pode não voltar da forma que a Bíblia me ensina, mas eu posso ir. Então eu devo estar preparado. Semana passada nós começamos a abrir os selos do livro de Apocalipse. Nós estudamos que João viu um livro que estava na mão direita de Deus, lembra? E ele começa a chorar. Veja, é a única vez que aparece choro no céu. João chora, e qual era o motivo do desespero de João? É porque não havia ninguém na terra, nem embaixo da terra. Essa expressão embaixo da terra não é cavando a terra, olhando lá de baixo, não. É a respeito da profundeza das águas, algo desse tipo, certo? Que é bem profundo, viu, os oceanos. E é uma expressão que se usa muito comum. E ele olha e não encontra ninguém justo, capaz de poder abrir o livro, né? Quem estava com a gente semana passada lembra. Até que um dos anciãos fala para ele, João, não chore não, porque teve um que venceu, o Cordeiro venceu. Ele tem autoridade para abrir os livros. E esse Cordeiro é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele começa a quebrar os selos desse livro, que era um rolo, na verdade, certo? Ok. Cada selo que ele quebrava, para poder abrir o livro, aconteciam fenômenos aqui na Terra. Nós passamos por 6 dele, agora estamos no 7º.
Agora, esse sétimo desencadeia um processo de 7 fases. O 7 sempre vai estar na Bíblia. Nós vimos aqui semana passada mas isso também. O número 7 na numerologia bíblica representa a perfeição ou a totalidade. Então, nós vamos ver daqui a pouco que nós começamos com 7 igrejas, passamos para 7 selos, vem agora 7 trombetas e depois 7 taças. Ou seja, tem muita coisa que vem pela frente, beleza? Vamos lá. O 7º selo, Apocalipse capítulo 8, versículo 1 e 2. Deixa eu só acompanhar aqui na minha aqui, você vai na sua Bíblia aí. Diz assim, ó, Apocalipse capítulo 8, versículo 1 e 2. Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. Então eu vi 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Outro anjo até aí. Então, quando o cordeiro quebra o último selo, o 7º selo, está pronto para abrir o livro, aparecem 7 anjos, cada um com uma trombeta, e eles se posicionam prontos para tocar essas trombetas. E mais uma vez, cada vez que um anjo toca uma dessas trombetas, aqui na terra acontecem alguns fenômenos que nós vamos ver a partir de agora. Quem está em casa aí, tem dúvida, anota aí, depois no final você vai mandando as perguntas para a gente, tá bom? Eu creio que dá tempo de abrir espaço hoje para a gente responder. Vamos ver se funciona aqui? Acho que está longe. Opa, foi. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre as 7 trombetas. Vamos no capítulo 8, 1 e 2, nós acabamos de ler. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, por volta de meia hora. E vi 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, agora vê que interessante. Esquece um pouco as trombetas e observe isso aqui. Outro anjo que trazia um incensário de ouro, versículo 3. Aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. E a ele foi dado muito incenso. Para que esse incenso? Para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E na mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Mais uma vez, Apocalipse, ele enfatiza o poder e a seriedade da oração. Quando aqui fala assim, os santos, não é aqueles santos que a gente aprendeu lá no catolicismo. Aqui, os santos refere-se ao povo de Deus. Veja bem, quando você ora, sinceramente, como mulher de Deus, como homem de Deus, as suas orações, elas são apresentadas diante do trono de Deus. Olha aqui, o anjo, ele está ali diante do altar de ouro, né, diante do trono de Deus, e ele vai apresentar ao Senhor as orações. O que acontece? Aqui diz que as orações, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Conforme a fumaça do incenso subia, a oração do povo de Deus também subiu diante do Senhor. Alguém consegue dizer amém por isso? Quando você ora, quando o povo de Deus ora, essa oração, ela vai chegar diante de Deus. Pode ficar certo. Não existe oração em vão. Claro que a Bíblia fala algumas coisas de oração assim que são bem assustadoras, né? Deus não ouve a oração do ímpio, Deus não ouve a oração do pecador. Mas claro, há um contexto para isso. Porém, a oração aqui fala a oração dos santos, do povo de Deus. Deus reconhece a sua voz. Eu falei aqui domingo sobre algumas coisas que eu não tinha observado, não conhecia isso antes. E eu lendo um livro esses dias, o autor falava muito sobre isso. Eu aprendi que a única coisa que nós temos diferente assim, um do outro, de característica, é a nossa digital. E aí eu aprendi essa semana que não é só digital. A íris do olho também é única. A tonalidade da voz pode até ser parecida, mas também é única. Não tem ninguém com a voz igual a da irmã Adriana. Pode ter parecida, mas exatamente igual não tem. E também aprendi que as batidas do coração são diferentes.
Não esse as batidas, mas tem um outro nomezinho para isso, né? Tem um nome que se dá a isso aí. Vou botar aqui o ritmo do coração, né? De cada ser humano é diferente, não é igual. Porque quando a gente vê aqueles exames lá do médico, naqueles tracinhos, a gente acha, isso é tudo igual. Não. Cada um tem um ritmo diferente. Então, veja só, Deus criou você com um batimento cardíaco diferente. Deus conhece as batidas do seu coração, foi Ele que criou você. Com um olhar diferente, ele criou você com uma voz especial. No meio de milhões, Ele consegue detectar a sua voz, ouvir a sua oração. Deus é maravilhoso, não é? Por isso que Davi fala no Salmo 139, como grandioso é a forma com que eu fui criado. Davi não tinha acesso à tecnologia que nós temos hoje, mas ele sabia de uma coisa, inspirado por Deus. Foi maravilhoso a forma que Deus nos criou. Vamos lá, vamos seguir aqui. Entenderam a importância da oração, irmãos? Viu? Oração. Olha o quanto ela é importante diante de Deus. Vamos seguindo, Apocalipse capítulo 8. Opa, está longe aí. Versículo 5. Então o anjo pegou o incensário e encheu com fogo no altar, lançou sobre a terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham 7 trombetas preparavam-se para tocá-las. No Antigo Testamento isso é muito comum. Muitas vezes, quando Deus quer se manifestar ao povo, em especial no deserto, Ele fazia isso com trovões, relâmpagos, terremotos. Eu acho que é Êxodo 19, se eu não me engano. Ou 19 ou 17, em casa você vê. Tem uma experiência interessante. Lá, o povo fala assim, Moisés, por que Deus só fala com você? A gente quer também que Deus fale com a gente. Aí Moisés fala assim, aí Moisés sobe o monte, fala assim, Senhor, o povo quer falar, o povo quer também falar com o Senhor. Deus fala, tá bom, manda o povo se preparar. Parem de pecar, arrumem a casa, se ajustem, tomem banho, lavem as roupas. Era a ordem de Deus para o povo. E prepara o povo, Moisés. Aí Moisés foi lá, preparou o povo. Deus falou assim, manda eles chegarem perto do monte. Quando eles chegarem perto do monte, passa uma linha lá embaixo para eles não ultrapassar, senão eu mato. Né? Eles têm que obedecer os meus limites. E aí eu vou falar com eles. Meus irmãos, o povo se preparou, se arrumou, lavou as vestes, se purificou, ficou todo mundo bem bonitinho, carinha de crente, diante do monte. De repente Deus chegou, e quando Deus chegou, diz a Bíblia que do monte, lá de cima do monte, veio uma nuvem e ficou sobre o povo. De dentro dessa nuvem saiu trovões, raios, e quando o povo viu o negócio, o povo começou a tremer, bater as pernas e falou assim, Moisés, tá bom, para, deixa, vai lá, fala lá com Deus, a gente só recebe o recado, tá bom. A gente não quer esse negócio não, isso é muito sério. Pois bem, Deus se manifestou muitas vezes no Antigo Testamento dessa forma. Aqui, os anjos derramam sobre a terra uma série de movimentos que dá a gente entender também o seguinte, que Deus controla a natureza. Toda a natureza está no controle de Deus. Nunca esqueça disso. Então, vamos lá, agora começa Avança aí, Carlinhos. Aqui. Sim, veja que interessante. Nós falamos sobre 7 igrejas, 7 selos, agora sobre 7 trombetas, e vem mais 7 pela frente daqui a pouco. Lembre-se, esse número sempre fará parte daquilo que diz respeito à perfeição ou à plenitude de Deus, certo? Primeira trombeta, vamos lá, capítulo 8, versículo 7. Acompanhe comigo aí. O anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimada 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. Meus queridos, vejam só. Essa tragédia que vem sobre o mundo na primeira trombeta faz você lembrar o quê? Para pensar. Sangue. A gente tem que entender o seguinte. Aqui, João está relatando como ele viu. Não quer dizer que no céu vai aparecer uma taça, aliás, uma trombeta gigante, e de repente esses fenômenos vão simplesmente surgir do nada. É claro que existe, que Deus usa a matéria-prima aqui da terra para
realizar esses fenômenos. Essa primeira trombeta, essa tragédias que vem sobre a humanidade, faz a gente lembrar justamente de quem? Das pragas do Egito. Você lembra? Vamos lá, deixa eu recordar com você aqui. A primeira trombeta nos lembra das pragas usadas para castigar os egípcios. Na 7ª praga caiu chuva de pedras, fogo misturado com chuva de pedras. Está lá em Êxodo 9:24. Na primeira, as águas se tornaram em sangue. Então veja, Deus já fez isso no passado, ou algo parecido com isso. Deus só reeditou de uma forma muito mais drástica agora em Apocalipse. Então não há nada de coisa que você diga assim, não, ninguém nunca ouviu falar sobre isso. Já aconteceu no Antigo Testamento. Só que Deus ali atingiu só o Egito. Aqui agora será toda a humanidade. Todo mundo, todo o planeta será atingido. Claro, uma terça parte, né? Mas em todos os lugares do planeta serão afetados quando esses eventos acontecerem. Agora imagine, vamos pensar no Egito, né? O Egito dependia muito do rio Nilo. E eles, daquela água, eles usavam para tudo. Região deserta sempre houve dificuldade por água. De repente, aquela água transforma-se em sangue. Olha que situação. Quem fez isso? O Deus dos hebreus. O Deus de Israel. Imagine a situação quando começou a chover pedras sobre o Egito. Como assim chover pedras? Choveu pedras. Você sabia que no Brasil chove pedra em alguns lugares? Recentemente teve uma matéria, lá no sul do país, choveu umas pedras de granizo enorme. Fizeram um estrago, quebraram carros, quebraram casas. Houve uma destruição muito grande. Ou seja, são fenômenos, claro que Deus pode fazer chover a pedra calcária. Mas veja que são fenômenos que a natureza pode produzir. Imagina, se Deus está no controle de toda a natureza, Ele pode realizar esses efeitos. Agora, ai de quem estiver aqui. Porque a destruição será muito grande. O coronavírus nem se compara ao que virá pela frente. Anotando aí as perguntas, que no final a gente abre, tá? Vamos para a segunda trombeta, versículo 8 e 9. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado sobre o mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas vivas do mar, e foi destruído um terço das embarcações. Mais uma vez você pensa assim, mas rapaz, como é que um monte pode ser lançado no mar? Não, isso aqui deve ser apenas uma figura. Pois bem, há quem diga que aqui refere-se a um meteoro que caiu no mar. Mas, dando uma pesquisadinha aqui, eu vi que no Antigo Testamento, Deus usou a figura de um monte para destruir uma nação. Olha que interessante. Agora ficou ruim aqui, né? Aqui ficou melhor. Minha vista está ruim. Quando Deus revelou as suas intenções de castigar a Babilônia, Ele usou linguagem semelhante à da segunda trombeta. Olha o que Deus disse para a Babilônia. Vê só. Eis que eu sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte em chamas. De ti não se tirarão pedras, nem para o ângulo, nem para fundamentos, porque se tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. Vê só, Deus se refere à grande Babilônia, o império poderoso da época, como um monte em chamas. Ou seja, não necessariamente quer dizer que Deus vai pegar essa montanha aqui da divisa aqui de Pernambuco com a Paraíba, vai fazer ela arder em fogo e vai lançar ela no mar. Aqui pode ser, essa segunda trombeta pode ser a representação de uma nação poderosa que causará essa destruição toda, né? E essa destruição pode se referir exatamente à poluição. Não, se você crê que Deus vai pegar um monte realmente de terra, fazer ele pegar fogo e lançar no mar, amém, creia, está escrito assim. Mas Deus, no Antigo Testamento, já tem uma referência para isso. Ele se referiu à grande Babilônia
como um monte, olha aqui, ó, um monte em chamas. E Deus fala, eu vou destruir vocês. Eu vou mostrar o meu poder, que o meu poder ainda é maior do que o poder de vocês. Porque nada supera o poder de Deus. Então, vamos crer dessa forma, que essa segunda trombeta refere-se a uma grande nação que causará enorme destruição na terra. Ok? Vamos seguir? Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, versículo 10 e 11, tá? O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como rocha sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome dessa estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas. Muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Mais uma vez, nos faz lembrar o Antigo Testamento, lembra? As águas de Mara, as águas amargas. E estrela caindo do céu. Estrela caindo do céu. Alguém aqui já viu uma estrela chamada estrela cadente? Já viu? Foi o pedido? Quero casar. Dá nem tempo, né? Quero ficar rico. Quando você pisca o olho, a estrela passou, foi embora, né? Ô, gente, aquilo foi um meteoro que você viu. Só que estava tão longe. As estrelas não caem assim. Lembra que na primeiro estudo aqui, eu expliquei para vocês que João é colocado em uma situação seguinte, Deus mostra a ele coisas que ele nunca viu. Então o que é que ele faz? Ele começa a usar aquilo que ele tem na mente para explicar o que ele viu. Então o que é que João vê? Se João vê algo brilhante caindo do céu, ele dá a ideia, é uma estrela. João não sabia o que era um meteoro. Quando ele vê um ser vivente, ele fala assim, semelhante a um leão, semelhante a um boi. Nós vimos isso na segunda lição. Por quê? Ele está usando aquilo que ele conhece, para tentar explicar algo sobrenatural que ele viu. Eu creio que aqui refere-se a um meteoro. Já caiu alguns sobre a terra já. Alguns foram pequenos, não fizeram muito efeito, outros fizeram um estrago muito grande. Nossos irmãos dinossauros foram destruídos por um. A ciência prova isso, né? Arrebentou com a terra, né? Inclusive tem uma história, tem umas histórias de crente, né? Aqueles crentes gostam de rir quando se reúnem para contar piada de crente, né? Aí tem uma história que diz que quando está chovendo, toda vez que chove eu lembro disso, quando está chovendo muito é Deus chorando de tristeza por ter trocado os dinossauros por a gente. Mas não é não, irmão, não é não. Não tem nada a ver não. Então veja, essa terceira trombeta trouxe uma destruição sobre as águas. Vamos usar aqui, uma estrela grande, queimando feito uma tocha, né, atingiu a terra. Provavelmente um meteoro que arrebentou aqui a terra e tornou a água amarga. Nosso planeta, você olha para ele assim bem bonitinho para a foto dele, ele é quase todo azul, né? Muita água. Mas na prática, nós só temos 1% de água doce no planeta. Não dá para chegar na praia e dizer assim, vou tomar essa água aqui. Às vezes a gente toma, né? Sem querer, né? A gente mergulha com a boca aberta e acaba engolindo. É muito ruim aquela água. Mas, vê só, não é interessante isso? Tanta água no planeta e só 1% a gente pode beber. É aquela água doce. Imagina agora, vindo uma destruição sobre a pouca água que há no planeta. Se você observar, a água é caro. Imagina, né? A quarta trombeta. Quando o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Vê tanto terço aqui, né? Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Quando Deus fala assim, eu até marquei aqui, né? O sol, a lua, estrelas. Está deixando muito claro mais uma vez que Deus controla a natureza. Que toda a criação está sujeita a Deus. Observe, toda a criação está sujeita ao seu Criador. Tem aquela canção, né, do Hillsong que
foi regravado em português, né, que fala, e eu também, é o nome da música, e ele diz que toda a criação o adora, e eu também. Então veja que toda a criação está pronta a obedecer ao seu Criador. E Deus está no controle de tudo. E houve uma alteração sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas, aqui na terra. E você sabe que isso trará consequências terríveis aqui. O universo, ele é tão bem programado por Deus, que tudo está no controle. Gente, se a lua ficasse um pouquinho mais para perto da terra, teríamos ondas gigantes no mar e certamente alagava boa parte da terra. O Recife então já era, né? Porque nós sabemos que as ondas, elas são o resultado, elas são influenciadas pela lua, a posição da lua. Então tudo está no seu devido lugar. Se alguma coisa desajusta, toda a criação, toda a terra aqui vira um caos. Imagina quando esses fenômenos começarem a acontecer. Versículo 13 fala assim, a versão ali está a Bíblia de Jerusalém. Ai, agora João vê uma águia, essa águia voa sobre a terra com uma mensagem. E a mensagem diz o seguinte: eu vi e ouvi uma águia voar pelo meio do céu e gritar: ai, 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 dos habitantes da terra, por causa da voz do sofá ou da trombeta dos 3 anjos que ainda hão de tocar. A águia está falando o seguinte: foi só o ensaio, hein, galera? A brincadeira vai começar agora. Se prepare. Sabem qual é a palavra mais triste da Bíblia? A mais dolorosa, e toda vez que ela aparece, vem algo muito ruim, ou antes ou depois disso. Ela só tem 2 letras. É a palavra ai. Ai. Ai dos que habitam a terra. Isaías fala: ai de mim, que sou pecador. Habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios. O povo de Israel foi derrotado diante de uma cidade chamada Ai. Então, ai, por menor que seja, mas é uma palavrinha que na Bíblia, quando ela aparece, é bem difícil o que vem pela frente. Entenderam aqui agora a mensagem? Vamos seguir. Ai, 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 dos que moram na terra, por causa do restante de vozes de trombetas dos 3 anjos que hão de tocar. A palavra ai demonstra dor ou lamento. Agora, repetida 3 vezes, sugere dor extrema, um prenúncio dos castigos mais severos por vir. Novamente, a mensagem se aplica às pessoas da terra. Olha, quando esse ai se repete 3 vezes, é porque o que vem pela frente é muito doloroso e é muito difícil. Falta 3 anjos ainda tocarem trombetas. Vamos ver o que é que nos reserva. Tem um tempinho aqui ainda. A 5ª trombeta. O 5º anjo, capítulo 9, versículo 1 agora. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. À estrela foi dada a chave do poço do abismo. Isso aqui é muito sério. Você fala assim, mas peraí. Na trombeta anterior, caiu uma estrela do céu. E aqui João está vendo uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Gente, agora, veja que interessante. Essa estrela aqui, ela não caiu agora. Ela já estava aqui, certo? Aqui, ó. Eu marquei lá embaixo. E vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. E essa estrela, veja que interessante, foi dada a chave do poço do abismo. Vamos lá. Espera aí. Uma estrela recebeu uma chave. Como é que uma estrela vai abrir uma porta? Então isso não é uma estrela. Isso é uma pessoa. E quem é essa pessoa? Alguém arrisca?
É facinho, facinho, ó. Olha o que Jesus falou, olha como a Bíblia se completa, né? Em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus falou o seguinte, ó. E eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Pensem bem, vejam bem. A chave representa a autoridade. E aqui Satanás recebe autoridade sobre o poço do abismo. O diabo age dentro dos limites estabelecidos por Deus. Aqui ele tem autoridade sobre as criaturas da região infernal, a região dos demônios. Veja um detalhe. Lembra quando Jesus vai a uma cidade chamada Gadara? E lá está um endemoniado gadareno. Lembra? Que era um rapaz que era tão endemoniado, mas tão endemoniado, que ele tinha uma legião de demônios. Era muito demônio. Os demônios fazem três coisas. Primeiro, e vê que interessante, o demônio virou profeta. O demônio conhece as escrituras. Tem crente que não conhece, mas os demônios conhecem. O demônio falou o seguinte, primeiro ele falou assim, Jesus, o que é que você está fazendo aqui? Você veio nos atormentar antes do tempo? Veja, eles sabem, aliás, que o fim deles já está preparado e que eles serão atormentados. Aí eles falam, o Senhor veio nos atormentar antes do tempo, foi? E o versículo aqui, ó, até deixei aqui embaixo, aqui está bem pequenininho. Lucas 8:31, eles fazem um pedido para Jesus. Aliás, o primeiro pedido é o seguinte, não nos lance no abismo. Ou seja, ele não quer ir para o local dos demônios. Não lança a gente lá não. Aí eles fazem um segundo pedido. Está vendo aqueles porquinhos ali, um monte de porquinho pastando? E ele fala assim, permita que a gente vá entrar nos porquinhos. E eles vão, Jesus permite. E os demônios, e os porquinhos ficam tudo endemoniados. Já imaginou um porquinho endemoniado? A Bíblia fala que era em torno de 2.000 demônios. Eles ficaram, 2.000 porcos. E eles ficaram tudo endemoniados. E eles correram e caíram no abismo do mesmo jeito. Ó. Foram parar no abismo e morreram afogados. Veja que situação, gente. É aquilo que a gente não pode esquecer. Animais podem ficar possessos. Né? Inclusive aqueles cachorrinhos pequenininhos, eu acho que eles é incorporado naqueles bichos. Aquilo deve ter demônio. Não é possível. Tão ruim que é. Mas veja só. Vocês compreenderam aqui a situação. Isso aqui, essa quinta trombeta refere-se, nós cremos, de acordo com tudo que nós vimos aqui, refere-se a Satanás, ao diabo. A Bíblia fala que ele foi lançado sobre a terra. E aqui, esse anjo ao tocar a trombeta, Deus dá a ele autorização para liberar demônios. Vê que nem isso o diabo pode fazer sem permissão de Deus. Deus fala, está aqui a chave. Vai lá, abre. E também tem outra situação que mais para frente nós veremos. Tem alguns demônios que são tão endemoniados, eles são tão ruins, tão terríveis, que eles estão amarrados, estão presos. Os demônios que atuam aqui na terra, eles fazem um estrago muito grande. Mas até o nome deles é esquisito. Tranca-rua, Preto Velho. Vê só, Maria Mulambo. Isso é nome de gente, isso é nome de demônio. É tudo demônio. E eles causam já um estrago muito grande, né? Imagina você, esses que estão presos e reservados para aquele dia. Eu acho interessante que o texto, o versículo 2, vai nos assombrar. Ele fala assim, ó, olha o versículo 2. Quando ela abriu o abismo, o demônio, a estrela vai lá, abre o abismo, subiu uma fumaça de uma grande e gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. E lhe foi dado poder como dos escorpiões na terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta da árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não, espera aí. Aqui é gafanhoto. Minha gente, estamos falando de um livro
de figuras que João usa para nos ensinar. E olha para cá, em Lucas 10:19, serpentes e escorpiões representam o quê? O poder do diabo. Esses gafanhotos são demônios. Porque daqui para frente João vai narrando como é que eles são. Eles são bem feinhos, né? Não vou ler por causa do tempo, já acabou. Mas vocês vão ler o restante do capítulo em casa. Eles são demônios que são liberados para quê? Para destruir pessoas. E tem até um tempo para isso, viu? Cadê aqui? Segue. Versículos 5 e 6. Não lhe foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. Ou seja, esses demônios não têm autorização para matar as pessoas, mas para atormentá-los. A agonia que eles sofreram era como da picada de escorpião. Imagina você. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Você consegue imaginar uma situação em que a pessoa quer morrer e não consegue? Procura a morte e ela foge deles? Serpentes e escorpiões, está embaixo do Nova York, representam o poder do diabo. Não esqueçam disso. Esse texto me faz refletir sobre uma coisa que a gente talvez não percebe. A gente nem gosta de falar sobre isso, né? A morte é um espírito. Inclusive aqui ela corre. Lá na frente ela vai ser presa. Jesus vai prender a morte. Para que não mate ninguém. Por um tempo, aqui na terra. E aqui, as pessoas vão desejá-la e ela não vai atendê-los. Por quê? Porque haverá 5 meses de muito tormento sobre a terra. Se você que está me acompanhando em casa aí, você está assustado. Se você não acredita nisso aqui, não tem problema. Você não é obrigado a acreditar. Mas está na palavra de Deus, nós cremos. Se você crê que isso vai acontecer, vai acontecer. E se você não crê que isso vai acontecer do mesmo jeito, não tem problema. Na dúvida, agora se você está em dúvida, se converta logo, em nome de Jesus. Porque é melhor você acertar do que correr o risco de viver essa situação aqui. Terrível que virá sobre a terra. Opa. Sexta trombeta. Versículo 13 ao 15. O sexto anjo tocou sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das portas do altar do ouro que está diante de Deus. Ele disse ao sexto anjo que tinha uma trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados, juntos ao grande rio Eufrates, os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Deixa eu ver se eu coloquei a sequência aqui. Sim, coloquei. Vamos lá. Sexta trombeta é tocada e 4 anjos são liberados. Mas aqui está falando de uma situação interessante. Primeiro tem uma localização geográfica, né? Junto ao grande rio Eufrates, que hoje é lá para aquelas região ali do Iraque, certo? Os 4 anjos que estavam preparados para aquele dia, hora, dia, mês e ano. Gente, Deus tem um dia, uma hora, exatamente para que tudo aconteça. E nada foge do calendário do relógio de Deus. Lembra, Atos capítulo 1, Jesus está com seus discípulos, pronto para subir aos céus. E então, os discípulos perguntam para ele assim: ô Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Qual é a resposta de Jesus para eles? Jesus deu um coice, uma patada. Jesus falou o seguinte: quanto ao dia, mês e hora, vocês não se preocupem com isso, só o Pai sabe. Eles estavam pensando no governo político, mas Jesus estava com outros planos para eles. Eles estavam preocupados com o bem-estar deles. Jesus falou: olha, quanto ao dia, mês e ano, o Pai sabe, façam o trabalho de vocês e deixem com Deus o tempo certo, vai acontecer. Há um tempo para todas as coisas.
Olha que detalhe, verso 16, Apocalipse 9:16 diz: o número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões, e eu ouvi o seu número. Aqui está falando claramente, a gente sabe de que é de uma guerra. Haverá um conflito muito grande. E ali, esses 4 anjos, provavelmente, ele está se referindo a 4 nações que vão guerrear. E vai gerar o quê? Morte. Lembra que a ordem foi para matar a terça parte, destruição sobre a terra? Toda guerra gera morte. Você não vai ver uma guerra para dizer assim, está tudo na bênção aqui, amém. Terminou a guerra, ninguém se feriu. Toda guerra causa destruições e mortes. E esse conflito aqui vai ser terrível. Até porque hoje, e daqui para lá vai se acentuar isso, teremos muitos agentes tecnológicos, né? Ou seja, armas, tecnologia avançada. A Segunda Guerra Mundial, há muitos anos atrás, acabou com uma bomba atômica. Então, olha que situação. Duas bombas atômicas que destruíram, ainda hoje mata pessoas. Porque o que ela liberou, durante gerações, trouxe morte para as pessoas. Foi terrível. Imagina uma guerra nos tempos de hoje, com a tecnologia que se tem, né? A destruição que isso traria para as pessoas. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam de suas bocas. Uma linguagem figurativa que provavelmente trata-se do poder dessas nações que vão guerrear e trarão morte e destruição para as pessoas. Capítulo 10, versículo 7. Mas, nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Acho que eu parei aqui. Vamos lá. Depois falou comigo, capítulo 10, verso 11 agora. Aliás, do 8 ao 11. Depois falou comigo, mais uma vez, a voz que tinha ouvido falar no céu. Vá, pegue o livro aberto que está nas mãos do anjo. Vou só acabar esse capítulo 10, tá? Que ele é bem curtinho. Aqui. Vá, pegue o livro aberto que está nas mãos do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele disse: pegue-o e comam. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho na mão do anjo e comi. Ele me apareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti meu estômago que ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. As trombetas dão uma pausa e agora o cenário muda. João vê um anjo com um livrinho na mão e o anjo fala assim: João, pega esse livro, come. Alguém aqui já comeu um livro? Não, né? Mas vê que negócio, vê que interessante. Come. E ele come, ele começa a comer o livro. E o livro, esse livrinho, foi exatamente como o anjo dissera. Vemos a amargura da missão de João no versículo 11. O trabalho do reino do Senhor envolve esses 2 aspectos. Traz uma grande alegria quando presenciamos as transformações de vida no Evangelho que o Evangelho causa. Por outro lado, o servo fiel tem a obrigação de avisar sobre as consequências da rejeição da palavra, sobre a punição preparada para os desobedientes. Versículo 11 diz o quê? Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Eu encerro aqui com essa reflexão aqui para a gente. João pegou aquele livro que representa o Evangelho e come. Na boca dele, enquanto ele mastigava, tinha sabor de mel. Acho que até aquela música foi ele que fez, né? Sabor de mel, tem sabor de mel. Tinha sabor de mel. Só que quando ele engole, fica amargo. No estômago dele começou a arder, de tão amargo que era. O que isso significa? Gente, isso significa
o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós recebemos o Evangelho, a gente não fica tão feliz, né? Amém, aí fica aliviado, é libertação, é milagre, é cura. Só que vem as perseguições, vem as lutas. Aí está mastigando o Evangelho, e é docinho, é gostoso, é maravilhoso. Mas vem tribulações, perseguições, vem lutas, vem aflições. E de repente, quando você se vê, muitas vezes, está amargo. Alguém já passou por isso aqui? Mas não foi tão bonzinho no começo? Era tão docinho. A gente vai para a igreja e nem sente. Aí sai flutuando. O culto termina e a gente fala assim, já? Não acredito. Você vai para a vigília, os irmãos terminam de 5 da manhã, você fica lá até 6. Está tão bom. Porque você está recebendo aqui, está mastigando agora. Mas muitas vezes, vem as perseguições. Irmãos, para a gente que é aqui brasileiro, é muito difícil a gente falar de perseguição, porque a gente não sofre perseguição, como ao nível que os nossos irmãos sofrem pelo mundo afora. Quantos países ainda hoje os irmãos se reúnem debaixo da terra, em cavernas, escondidos, porque se for descobertos serão mortos. Então, a gente tem situações aqui no país que a gente fala assim, isso aqui é perseguição com os crentes. E mas nem se compara com o que os apóstolos passaram, os discípulos passaram, e no tempo de João as pessoas passaram. Era perseguição de morte, eram aflições tremendas. O próprio João aqui, ele está preso quando ele escreve isso. E qual é a mensagem de João aqui? O livrinho é exatamente isso. Era doce em sua boca. Mas João, ele tinha a missão de pregar, e o Evangelho nos traz alegria quando nós, por exemplo, presenciamos transformações de vida. Não é tão bonito quando você olha assim, nossa, a irmã Aparecida estava louvando aqui, eu estava lembrando. Rapaz, Deus fez um milagre muito grande, né? A gente foi criado junto por ali, dando cabeçada um no outro, né? Trocando pedrada. Acho que a gente trocou umas pedradas já, não foi? Certamente sim. Sempre foi muito braba. Mas vê, como Deus é bom, não? Deus faz milagres. O resultado, o fruto do Evangelho é muito bonito. Mas com a mesma força que a gente ensina a palavra de Deus, e pessoas são transformadas, temos também que ensinar aos rebeldes que a justiça de Deus virá sobre a terra. Mas o que as pessoas querem? Elas não gostam de ouvir sobre isso. Dói nos ouvidos. Dói, é muito ruim. Falar, pastor, tem que falar essas coisas, Quando você prega sobre o inferno, as pessoas ficam até chateadas muitas vezes. Está falando sobre o inferno, só fala sobre o inferno, sobre o demônio, sobre o diabo. É para alertar as pessoas. As pessoas querem só docinho, melzinho na chupeta, porque é bonitinho. Oh, Deus é amor. Mas Ele é justiça. E Ele faz justiça. Do capítulo 6 em diante, você conhece a ira do Cordeiro em Apocalipse. E tudo que nós estamos vendo é o processo da ira do Cordeiro de Deus sobre a terra. E aí, cristão, você que está em casa aí, olha como você é a parada, preste bem atenção. Como é que está a sua vida com Deus? Pode ser que você hoje está experimentando o amargo do Evangelho. Léo, prepara um hino aqui para a gente, Léo, para a gente encerrar aqui agora. Talvez você passou pela parte doce, você viveu dias maravilhosos com o Senhor, e você de repente abandonou a fé em Jesus. Ou você fala assim, isso não é comigo, não tem nada a ver com isso não. Jesus te chama a cada dia para um novo tempo com Ele. Ainda dá tempo. Irmãos, o bom é isso. Lembra lá no comecinho, no capítulo 5, se eu não me engano, João viu uma porta aberta no céu. No céu tem uma porta e ela ainda está aberta. E você pode entrar por ela ainda hoje. Pela fé, quando você entrega a vida a Jesus, você pode entrar por essa porta. Para entrar nessa porta tem uma senha. Já viu aquelas portas que tem uma senha especial para entrar nela? A fechadura? A senha é arrependimento, com santificação e conversão. Sem arrependimento ninguém verá a Deus.
Sem santificação ninguém verá o Senhor. E sem nascer de novo, nunca poderemos ver o reino de Deus. Então, se você está em casa e quer entregar a vida a Jesus, acho que é nesse lado de cá. Aqui em cima tem um número de telefone, no WhatsApp. Você quer oração ou quer entregar sua vida a Jesus? Quando terminar o culto aqui, vai lá, nesse número aí. Manda uma mensagem para a gente. Muitas pessoas mandam pedido de oração, acompanham no rádio, assistem os cultos. Você não sofre calado não. Manda uma mensagem para a gente aí. Você quer voltar para o Senhor? Manda um recado lá para a gente. A igreja está aqui reunida para a gente poder cultuar. Aqui está só as pessoas praticamente da parte técnica da igreja, do louvor, que trabalham na igreja. Mas você que está em casa aí, nosso propósito aqui é alcançar você que está em casa, aonde você estiver. Pense nisso. Agora vamos fazer o seguinte: vamos adorar o Senhor com esse cântico. Depois eu volto para orar pela sua vida e para orar pela igreja. Vamos louvar o Senhor.